Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se também é apaixonado por teledramaturgia, já aproveita e se inscreve no canal. Assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos mais um especial novela em preto e branco. E a bola da vez é Escalada. Vamos relembrar essa novela que foi um novelão da Rede Globo. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Escalada foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 20 horas, escrita por Lauro César Muniz, com direção de Regis Cardoso e Fábio Sabag, que teve um total de 199 capítulos. A trama estreou no dia 6 de janeiro de 1975 e hoje ela completa exatos 48 anos de sua estreia. A novela contou a trajetória do caixeiro viajante Antônio Dias, Tarcísio Meira, no período que vai de 1940 a 1975, tendo como pano de fundo momentos marcantes da história do Brasil. Em 1940, Antônio deixa Minas Gerais e vai para Rio Pardo, no interior de São Paulo. Lá, dedica-se a plantar algodão e conhece duas mulheres que marcam sua vida: Cândida, vivida por Susana Vieira, com quem se casa, e Marina, René de Vilmont, sua verdadeira paixão. O amor frustrado faz com que Marina se case com outro homem, Pascoal Barreto, Cécil Thierry, e parta para os Estados Unidos. Antônio entra em conflito com o rico cafeicultor Armando Magalhães, Milton Moraes, irmão de Marina, vizinho da fazenda Santa Isabel, de propriedade de Cândida. Com a crise mundial do café, Antônio decide dar um grande lance e investe tudo o que tem plantando algodão na fazenda. O fracasso é total. Por inexperiência e devido às pressões de Armando, Antônio é obrigado a vender a Santa Isabel e deixar Rio Pardo. O protagonista muda-se para o Rio de Janeiro, então capital federal, onde se torna um pequeno empresário. Era o ano de 1956 e o casamento com Cândida entra em crise. Quando tudo parecia ser apenas tédio e letargia, Antônio conhece Valério Facchini, Sérgio Brito, industrial italiano, dono de um império econômico cuja base é uma firma de materiais de construção. Antônio lança-se com Valério na aventura da construção de Brasília, momento em que, para muitos, a nova capital não passava de um devaneio. Paralelamente, a nova perspectiva profissional de Antônio Dias, seu casamento com Cândida fracassa, assim como o casamento de Marina e Pascoal, já de volta dos Estados Unidos. Em plena derrocada de seus matrimônios, Antônio e Marina se reencontram e o amor reacende. Mais adiante, Antônio desquita-se e fica livre para amar Marina, agora sendo um homem rico e poderoso graças à construção de Brasília. Na década de 1960, auge de sua escalada social, Antônio volta a Rio Pardo ao lado de Marina. O objetivo não é apenas viver bucolicamente os anos de velhice. Ele quer a vitória completa e, para isso, falta apenas um detalhe: destruir o velho inimigo Armando Magalhães. A batalha é facilmente ganha, pois o cafeicultor está arruinado pelas constantes crises do café e não tem remédio senão vender suas fazendas para Antônio. O final, na atualidade, é a demonstração definitiva dos objetivos de Antônio Dias. O auge de sua ascensão, já na velhice, o degrau mais alto de sua escalada, em que o amor dividido entre duas mulheres, no fim, nada conta. E essa é a história de Lauro César Muniz, contada em diversas fases lá nos idos de 1975, que lembra muito uma outra trama que nós vimos recentemente, já nos anos 2000, né, na Rede Record. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais agora, ou melhor, daqui a pouco, nas nossas curiosidades de bastidores.
Essa foi a primeira novela de Lauro César Muniz em horário nobre, inspirada na trajetória profissional de seu pai, Renato Muniz Amaral, um imigrante português que construiu a vida no Brasil trabalhando com algodão. Escalada é considerada a melhor novela de Lauro. Segundo Ismael Fernandes afirmou em seu livro Memória da Telenovela Brasileira, a produção foi um dos raros momentos da nossa televisão onde tudo atingiu a tônica certa. Segunda novela da trilogia do autor sobre a história do estado de São Paulo, iniciada em Os Deuses Estão Mortos, lá em 1971, na Rede Record, e finalizada com O Casarão, de 1976, apenas um ano após Escalada, na Rede Globo. Lauro escrevia a novela das 7 da época, Corrida do Ouro, em parceria com Gilberto Braga. Deixou-a pela metade para que Gilberto a finalizasse para iniciar os trabalhos de Escalada. Em 1975, a TV Globo completava 10 anos de existência e 5 como líder de audiência. Para comemorar a efeméride, a emissora programava uma renovação em suas novelas, ou pelo menos uma arejada. O primeiro passo foi o rebaixamento de Janete Claire, tradicional autora do horário das 8 da noite, para a faixa das 19, para a qual foi escrever Bravo, que aliás já tem um especial novela em preto e branco falando sobre essa trama. Eu vou deixar o card para, se você ainda não tiver assistido, assistir assim que terminar este vídeo. Uma das responsáveis por solidificar a teledramaturgia da Globo na primeira metade dos anos 1970, Janete vinha sendo duramente criticada por sua forma extremamente melodramática e fantasiosa. Escalada fugia desse padrão. A novela de Lauro César Muniz tinha uma pegada mais realista, não era moldada em trechos meramente folhetinescos, e sua trama era considerada masculina, com um protagonista, Antônio Dias, vivido por Tarcísio Meira, de personalidade forte, mas com caráter dúbio e cheio de imperfeições. Fora que o autor esquivou-se dos pares românticos idealizados, com mocinhas virginais, heróis valentes e vilões terríveis. Antônio Dias era seu próprio vilão, trapaceava para se dar bem e para alcançar mais facilmente o topo de sua escalada social. Era uma revista, o que justificava o título da novela. A mocinha Marina, vivida por René de Vilmont, era uma mulher moderna, que inclusive se une a outro homem e não ao seu amor, enquanto Antônio se casa por interesse com Cândida, feita por Suzana Vieira. Escalada caiu nas graças do público e da crítica especializada, que estava acostumada a privilegiar as novelas de Dias Gomes, do horário das 10, em detrimento às tramas de Janete Claire, das 8 da noite. Lauro tinha muitas similaridades com Dias Gomes. Trama masculina, pegada realista ou surrealista, no caso de Dias, e crítica social quando a censura do governo federal permitia. Quase nunca permitia. Dias, aliás, foi alocado para as 8 horas e trabalhava em Roque Santeiro para substituir Escalada, mas sua novela acabou censurada. Memorável criação de Tarcísio Meira como protagonista Antônio Dias, o ator passava a atuar sem a companhia de sua mulher Glória Menezes, depois de 6 anos e 5 novelas consecutivas, interpretando com ela o casal romântico. Nas novelas Rosa Rebelde, Irmãos Coragem, O Homem que Deve Morrer, Cavalo de Aço e O Semideus. Para narrar a saga de Antônio Dias, a novela dividiu-se em 3 fases. A primeira, em 1940, em Rio Pardo, cidadezinha fictícia do interior de São Paulo. A segunda, a partir do capítulo 89, entre 1956 e 1957, no Rio de Janeiro e em Brasília. E a terceira e última fase, iniciada no capítulo 184, entre 1963 e 1965, de volta a Rio Pardo, onde tudo começou. No último capítulo, já com uma passagem de tempo, os protagonistas foram mostrados na atualidade, em 1975, já idosos. A marca mais forte foi deixada por Suzana Vieira, que com sua interpretação como Cândida, antagonista que se casa com Antônio, conseguiu mudar o rumo da história. Era seu melhor desempenho depois de 15 anos de carreira.
Como prêmio pelo sucesso em Escalada, a atriz protagonizou, no ano seguinte, a próxima novela das 7, Anjo Mal, que a consagrou definitivamente. A questão do divórcio, levantada por meio da crise conjugal entre Antônio e Cândida, foi de tal forma aprofundada na novela que passou a haver um debate amplo a respeito da ausência de leis que regulamentassem de maneira sistemática a separação dos casais. A lei do divórcio acabou aprovada no Brasil 2 anos depois. Em 28 de junho de 1977, o Congresso Nacional sancionou a emenda do senador Nelson Carneiro, que permitia extinguir os vínculos de um casal e autorizava que as pessoas se casassem novamente. Algumas sequências antológicas da trama: o encontro de Antônio Dias com o governador do estado de São Paulo, Adhemar de Barros, vivido pelo ator Themístocles Halfeld. Também a chegada de Antônio para trabalhar na construção de Brasília e o acerto de contas final, com direito à luta física entre os antagonistas Antônio e Armando, já velhos. Por a trama abranger também o período da instauração do regime militar, a partir de 1964, o autor foi extremamente podado por Brasília, já que o país ainda vivia sob o jugo da ditadura. Diversas cenas da novela foram cortadas pela censura federal e, apesar da referência à construção de Brasília, por exemplo, o nome do presidente Juscelino Kubitschek não era mencionado por imposição dos censores. JK era persona non grata do regime. Lauro César Muniz narrou ao jornal O Globo, em 2014, o seguinte, abre aspas: "Tentei usar a sigla JK, fui impedido. Tentei Nonô, apelido de juventude, nada. O que fiz? Coloquei o personagem de um deputado assobiando Peixe Vivo, a música símbolo do JK, da juventude do presidente em Diamantina, quando fazia serenatas." Fecha aspas. E esse é um exemplo dos engendramentos que um autor de novela utiliza, né, para ultrapassar, hoje não mais, graças, né, à democracia em que a gente vive, mas naquela época era muito difícil e os autores precisavam usar de muita inteligência e malícia para dar uma rasteira naquele inferno de ditadura. Na época da novela, Lauro César Muniz foi convidado a jantar no apartamento de Juscelino Kubitschek, no Rio de Janeiro, e assistiram juntos a um capítulo de Escalada. O autor relembrou essa passagem para André Bernardo e Cíntia Lopes no livro A Seguir Cenas do Próximo Capítulo, dizendo, abre aspas: "O Juscelino ficou muito sensibilizado com tudo isso que estava acontecendo e me convidou. Um papo maravilhoso. Ele era um homem fantástico, um carisma contagiante. Para meu azar, nesse dia, o personagem Armando, interpretado pelo Milton Moraes, criticava o governo do Juscelino por causa do confisco cambial do café. O assunto foi uma grande pedra no sapato do presidente e eu sabia disso. Na mesma hora, ele olhou para mim e disse: eu sofri muito naquela época. Os cafeicultores, os fazendeiros estavam contra mim, mas eu não tinha alternativa. Tive de fazer aquele confisco cambial." A novela acabou e ficamos conversando sobre a situação do país até as 2 da madrugada. O papo foi lindo. Fecha aspas. Juscelino Kubitschek faleceu pouco mais de um ano depois desse jantar, em 22 de agosto de 1976. Fábio Sabag, que também dirigiu a novela, lembra que a censura federal chegou a vetar uma cena em que o personagem Horácio, vivido por Otávio Augusto, lia a carta testamento de Getúlio Vargas. A passagem era fundamental para a trama. O diretor, Daniel Filho, ignorou o veto e a cena foi para o ar. Ninguém reclamou. Cada nova fase do enredo praticamente correspondia à produção de uma nova novela. Os cenários mudavam e os personagens também, exigindo a participação de diferentes atores. Os que permaneciam ao longo de toda a trama passavam por um processo de envelhecimento, marcado pela maquiagem e figurino.
Filmes como Lua de Papel, de 1973, de Peter Bogdanovich, O Grande Gatsby, de 74, de Jack Clayton, e Golpe de Mestre, de 73, de George Roy Hill, serviram como inspiração para a história. Para o epílogo de Escalada, ambientado em 1975, foi contratado o norte-americano Victor Merinov para fazer a maquiagem dos personagens. Foram usadas máscaras de gesso preparadas por Flori Gama, o mesmo que fez a máscara mortuária do presidente Getúlio Vargas. O produtor Mariano Gatti utilizou um expediente curioso para simular plantações de algodão. Colou centenas de pedaços de algodão em outras espécies de arbustos. Mariano Gatti também falou das dificuldades de gravação de externas da novela, dizendo o seguinte, abre aspas: ninguém pode imaginar a dificuldade que tivemos para arranjar aqui no Rio, uma cidade do interior de São Paulo, no tempo em que não havia antena de TV em cima das casas. A princípio pensei em Itacuruçá, mas lá já estava sendo gravada Fogo sobre Terra, a novela anterior no horário, até que decidimos gravar em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, onde ainda eram usadas as antigas locomotivas Maria Fumaça, fecha aspas. Uma área do bairro de Sepetiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, que já apresentava os primeiros sinais de favelização, foi usada na composição dos cenários da novela. A atriz Camila Amado foi inicialmente escalada para viver Cândida. Porém, depois de aproximadamente 30 cenas já gravadas, o diretor Regis Cardoso, insatisfeito com seu rendimento, pediu a substituição. Em seu lugar, entrou Suzana Vieira, que já estava no elenco, vivendo outra personagem, Celina, de menor importância na trama. Com a troca, Miriam Pérsia entrou na novela para interpretar Celina. Foi a primeira novela na Globo dos atores Neila Torraca e Zanoni Ferriti e das atrizes Vera Gimenez e Reni de Oliveira. O LP Escalada Nacional foi a primeira trilha sonora nacional lançada pela Som Livre, sem a obrigatoriedade de uma trilha com composições feitas especialmente para a novela. Os produtores Guto Graça Mello e João Mello procuraram músicas, a maioria das décadas de 40 e 50, para rechear o disco. A abertura, embalada por uma suave música instrumental, composta especialmente por Guto Graça Mello, exibia ilustrações do artista gráfico e cenógrafo Ciro Del Nero, então responsável pelas aberturas da TV numa era bem anterior a Hans Donner. Escalada foi lançada posteriormente em versões romanceadas, em 2 ocasiões, em 1985, pela Rio Gráfica Editora, na coleção As Grandes Telenovelas, 12 livretos adaptados de novelas de sucesso, distribuído nos supermercados com um sabão em pó Omo. Em 1987, a editora Globo lançou a série de livros Campeões de Audiência, também 12 adaptações de novelas à venda nas bancas. Por seus trabalhos em Escalada, a APCA premiou Tarcísio Meira como o melhor ator de 1975, juntamente com Rolando Boldrin por A Viagem da Tupi. E Suzana Vieira, a melhor atriz, juntamente com Eva Vilma e Irene Ravache, também de A Viagem. A TV Globo editou Escalada para uma exibição única, de 1h30 de duração, na noite do dia 22 de fevereiro de 1980, como parte do festival 15 anos da emissora. Em 2006, fora da Globo, Lauro César Muniz reeditou Escalada para a TV Record. A novela Cidadão Brasileiro era uma espécie de remake disfarçado. E se você ainda não viu o especial de Cidadão Brasileiro, corre lá para ver assim que terminar esse vídeo que já está chegando ao fim, porque tem aqui no canal também. Gabriel Braga Nunes viveu o protagonista Antônio Maciel, personagem equivalente a Antônio Dias de Tarcísio Meira em Escalada. Texto narrado na apresentação das cenas do próximo capítulo da novela, prática comum na época, era o seguinte, abre aspas, abrindo caminhos, subindo, caindo, brigando, deixando ficar. A luta é agora, é tudo ou nada. Escalada. Fecha aspas. E esse foi o vídeo de hoje, comemorando e relembrando os 48 anos da estreia de Escalada, uma novela em preto e branco que fez muito sucesso na Rede Globo. E depois também teve um relativo sucesso, né, com o seu remake
lá na Record TV. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, comenta, compartilha, engaja bastante para a gente crescer cada vez mais. Esse canal precisa ultrapassar os 5.000 inscritos. A gente está quase chegando nos 5K, mas eu quero mais para fazer coisas melhores para vocês, como um cenário, por exemplo. Eu não expliquei no último vídeo, mas esse cartaz aqui atrás de mim, ó, é de uma peça que eu assisti, uma comédia muito engraçada, de uma personagem chamada Xuxeta, a bicha caça-treta, vivido pelo Hilário Lindsay Paulino. Se você não conhece, tem que conhecer. Segue ele lá no Instagram, que ele é maravilhoso. E eu coloquei esse cartaz aqui para fazer um teste de cenário, na verdade, porque a minha intenção é encher a parede atrás de mim de cartazes, mas com a temática do nosso canalzinho, né, gente? Novelas, teledramaturgia. Então, se ficar bom, se vocês gostaram, acham que fica legal assim, eu vou começar a produzir uns cartazes, né? Quando entrar uma graninha, e para isso o canal precisa crescer, né? Cada vez mais. E aí vou produzir, talvez eu encha essa parede com as vilãs, as mocinhas, os logos das novelas que a gente adora. Porque eu achei que atrás de mim tava tudo muito branco, então vamos colorir esse cenário. Mas para isso eu também preciso da ajuda de vocês. Então, engajem bastante, se inscreva no canal se está chegando agora e ainda não for inscrito. Se por acaso você assiste sempre os vídeos e não está inscrito ainda, pelo amor de Deus, né, gente? Está esperando o quê? E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!